Olá você, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 27 de maio, estamos aqui para mais uma aula de filosofia, vibrando na energia dos orixás, nas energias de Deus, para conseguir fazer com que toda ignorância seja revertida em sabedoria. Há uma questão na história da filosofia que é a seguinte: a que se deve atitudes antiéticas? Por que uma pessoa chega a ser antiética? E as três teses fundamentais são as seguintes: a pessoa é sem ética porque ela é ignorante, a pessoa é sem ética porque há uma estrutura na sociedade que impõe à pessoa uma série de obrigações que ela não consegue dar conta de lidar com elas e não tem uma transmissão, ou seja, um pai, uma mãe, um professor, uma professora capaz de localizar essa pessoa no lugar que ela está. Então ela erra, ou melhor dizendo, ela tem uma atitude que ela própria considera sem ética, porque ela está, de alguma forma, solicitando a repreensão por parte de quem ela acredita que seja possuidora da lei. Isso a gente pode considerar que seria uma atitude do perverso, né? O perverso, no final, ele quer apenas ser repreendido, ele quer ser como o Freud considera da histérica, né? A histérica, ela quer ser localizada na linguagem. Então, ela fica solicitando que a gente fale, não, você está neste lugar, você está errando, você está agindo com falta de sabedoria, e se você agir diferente, você vai conseguir alcançar uma dimensão outra de sabedoria. Essa possibilidade a gente pode dizer que é estrutural. Por exemplo, o racismo ser estrutural está nesse âmbito, né? A pessoa racista, ela não necessariamente é racista por conta de uma intenção de ser racista. Ela reproduz um modus operandi que é o modus operandi da sociedade, de colocar aquelas pessoas que já sofrem expulsão, né, que já sofrem estigmatização da sociedade, tê-la, essa pessoa, como um lixo. Então, onde você pode jogar aquilo que você considera ruim em você mesmo, você escolhe aquela mulher negra, aquela pessoa de cor, para ser o seu depósito de aquilo que você próprio não consegue enxergar em si mesmo, que você tem e que você joga no outro, na pessoa que já tem menos condição de se proteger. Daí o caráter pernicioso, cruel, né, da concepção de estruturalismo ser o moto da falta de ética. Por último, a gente tem aquela concepção maniqueísta que trata trata a atitude antiética como fruto de uma maldade intencional mesmo, que é, naquele âmbito do cristianismo, quem é o demônio, quem são os demônios. Eu gosto muito do modo como a literatura russa trata dessa questão, no âmbito mesmo do cristianismo. Dois autores, em especial, eu considero capazes de tratar desse assunto, que são eles Tolstói, que escreveu A Guerra e Paz, que eu considero a maior obra da literatura russa, e Dostoiévski, que escreveu, dentre outras obras, Ana Karenina, que dá nome ao meu pseudônimo, Ana Kalister Perena, e outra obra que eu considero genial, Os Demônios, né? Esses dois autores, eles têm muitas afinidades, eles são contemporâneos e praticamente o que um escreve numa obra, o outro responde de outra forma na sua obra. O Dostoiévski, ele tem uma visada mais subjetiva, né? Ele considera que o
sujeito ele seja capaz de atuar com relação ao seu próprio desejo. Enquanto Tolstói ele tem uma visada mais sociológica, a visão que ele propõe do modo como a sociedade se organiza é menos capaz de dizer sobre o livre-arbítrio. O Tolstói, ele, no âmbito da obra do Tolstói, a gente não tem esse poder que seria do livre-arbítrio. É como se as pessoas fossem apenas joguetes no seio da sociedade, como marionetes, reféns das circunstâncias que lhes acometem. Então, no Guerra e Paz, no romance Guerra e Paz, a gente tem as figuras que estão no meio da guerra, como nós agora no meio da pandemia, dispostas a agir conforme a lei, mas sem conseguir atender à lei, que no fundo é uma lei perversa, porque quer impor que as pessoas tenham que ir à guerra sem que elas tenham de fato consciência da necessidade de ir à guerra. De outra forma, Deus não quer que elas vão à guerra, e elas vão à guerra obrigadas pelas circunstâncias da necessidade de se proteger do Império Napoleônico, que quer escravizar, digamos assim, né, que quer surrupiar os bens da Rússia. Então, eles se colocam como defensores da terra, da cultura, do sentido da terra que é premente na cultura russa, e nesse âmbito eles não conseguem se perguntar a respeito do sentido do que eles estão fazendo, as personagens do romance. Eles agem segundo as circunstâncias. É impossível que eles vão conseguir fazer o que a gente está fazendo aqui no canal da Cabocla, pelo que eu sou tão agradecida e feliz, né, de poder ter essas reflexões filosóficas durante a pandemia e contar com o apoio de vocês, as mensagens de carinho, o desejo de pensar junto, que eu acho que é o mais interessante. Então, assim, as personagens dos romances do Tolstói nunca têm essa possibilidade. É raro quando tem um diálogo, né? Talvez em função da circunstância de concepção de pecado que o povo russo traz consigo. A gente sabe que os russos são cristãos ortodoxos, lá os santos são venerados, né? O Deus é venerado, e tem toda uma circunstância quase de casta, né, que separa as pessoas que são nobres das pessoas, ainda hoje, as pessoas que são de linhagem de família nobre e as pessoas que são os vassalos. Nessas circunstâncias, os romances do Tolstói fazem uma leitura da sociedade russa, conseguindo mostrar que quanto mais a pessoa é nobre, mas ela tem a disposição para a reflexão filosófica, mas também tem a disposição para estar no âmbito do patriarcado. E o patriarcado é o principal empecilho para tornar essa reflexão filosófica possível. A gente pode dizer que é um verdadeiro milagre a gente aqui no meio da pandemia poder estar parando e se detendo a reflexões filosóficas. Então, no caso, a reflexão filosófica de hoje é porque a pessoa age sem ética. E nos romances do Tolstói, a gente vai enxergar isso, que a pessoa age por ignorância, a pessoa age sem ética, muito mais por estrutura da sociedade, por conta de não ter esse momento de reflexão que a partir da qual a pessoa possa enxergar aquilo que ela está fazendo como uma atitude antiética, e que se ela conseguir enxergar isso, o modus operandi da sociedade, ela vai poder voltar-se para si mesma e ter uma atitude de cuidado, uma atitude de amor com relação à sua própria existência. Quando as personagens do romance conseguem fazer isso, é no âmbito da religião, né? Elas se entregam à verdade cristã, à verdade de Cristo, e elas passam a
tratar os outros como a si mesmos, como elas querem ser tratadas. E aí você tem, né, a reversão das atitudes antiéticas. Quem sobreviveu, os sobreviventes da guerra, eles conseguem ter uma atitude de amor perante os demais, porque eles conseguiram enxergar a verdade de Cristo, qual seja, você precisa tratar o outro como você quer ser tratado, senão você vai ficar num registro que não é o registro cristão e não é o registro dos sobreviventes, né? Quem sobreviveu está afinado com esse poder ser, que é o poder ser do amor, da graça, da paciência, da generosidade. Isso é no Tolstói. Já no Dostoiévski, a gente tem uma outra perspectiva, um pouco do mesmo, que é o romance, por exemplo, nos Demônios, a gente tem o desejo de cada personagem é o que o convoca a agir. Então, a gente tem, por exemplo, a Alioshka, que é uma pessoa extremamente bondosa, generosa, inocente. Ela se vê como joguete na mão dos demônios. E os demônios têm inveja dos inocentes, inveja de Alioshka. E enquanto eles são acionados por desejos, muitas vezes criminosos, né? Tem um pedófilo que se encanta por uma menina e a menina se mata em função do desejo que o pedófilo tem por ela. A gente tem também a personagem principal pela qual todos os homens se apaixonam, né? E aí ela também se vê ora apaixonada pelo inocente Alioshka, ora seduzida pela riqueza, pela abundância do demônio, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, que é o demônio pedófilo lá. E aí a gente tem todas essas circunstâncias muito mais no âmbito subjetivo. Dostoiévski é um autor que se propõe a mostrar que enquanto o inocente ele vai estar afinado com a graça divina desde sempre, e, no entanto, ele não vai conseguir fazer valer essa graça, porque é uma graça que ele traz dentro de si e que os demônios não conseguem compartilhar. Então, os demônios ficam com inveja da graça dos inocentes e buscam destruí-lo apenas por conta da inveja. Terrível, não é? Mas quantos de nós não passamos por isso no nosso cotidiano? O que eu quero trazer hoje, que eu acho mais interessante, imaginem vocês se na Rússia a gente tivesse uma herança africana de dança, culinária e modo de ser livre, como a gente aqui no Brasil tem, em função da nossa herança africana. Talvez sequer existissem demônios. Talvez os inocentes pudessem ser livres e capazes de cuidar de si mesmos sem que os demônios ficassem os perseguindo. Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Também podemos falar sobre os indígenas, que nessa mesma linhagem de sabedoria da terra, conseguem guardar e trazer, revelar um amor que os povos de tradição cristã raramente conseguem exercer. Porque se a pessoa é inocente como o inocente foi Cristo, ela é perseguida pelos demônios. Pelo menos na ótica do Dostoiévski. As personagens do Dostoiévski raramente conseguem ser felizes. Já no Tolstói tem, né, uma felicidadezinha pouca, mas tem. A felicidade lá no Tolstói é quando a pessoa consegue fazer uma política, digamos assim, né, consegue se afinar com a diferença de gênero, guardando cada qual, o homem e a mulher, o seu poder ser de acordo com a lida com os filhos, né? Os filhos, eles exigem tanto cuidado que a pessoa nem consegue se deixar tomar pelo egoísmo. Essa é a mensagem, eu acho que Tolstói passa, pelo menos no Guerra e Paz. E
essa sabedoria do cuidado com a terra no povo indígena é como se a gente tivesse na terra filhos, né? A natureza, de certa forma, ela é nossa mãe e a gente, quando cuida dos filhos da terra, estamos obedecendo ao sentido da terra, que é, antes de mais nada, trazido pela mãe natureza. Então, hoje a gente fica por aqui. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tamo junto!